Olá, bem-vindo ao quadro. Na última aula, nós vimos como ocorre a absorção de água e sais minerais nas raízes. Hoje, nós vamos ver como essa água e esses sais são conduzidos até as folhas. E para isso, eu vou explicar uma teoria muito importante, que é a teoria de Dickson, também chamada de teoria da tensão, coesão e transpiração. Para explicar essa teoria, eu vou utilizar aqui um exemplo de uma sequoia, que é uma gimnosperma que pode chegar até 100 metros de altura. Então, imagine que a água e esses sais que foram absorvidos aqui nas raízes devem percorrer um longo caminho até chegarem nas folhas. Nós já vimos que a água e os sais minerais vão formar a seiva inorgânica, que antigamente era chamada de seiva bruta. E essa seiva inorgânica é conduzida pelo xilema. Então, aqui está representado um vaso do xilema, que irá conduzir essa seiva inorgânica formada nas raízes. Aqui dentro do xilema está, então, a seiva, que eu vou representar com essas bolinhas. Essas bolinhas são, na verdade, moléculas de água, que compõem a seiva inorgânica. Então, está aqui no nosso esquema a molécula de água. Essa teoria da coesão, tensão, transpiração é baseada em duas propriedades muito importantes da molécula de água. A primeira delas é a força de coesão. A força de coesão é a força que está relacionada com a união de moléculas de água vizinhas. E essa união acontece por formação de ligações entre essas moléculas vizinhas, pelas ligações de hidrogênio. As características das ligações de hidrogênio você pode ver nas nossas aulas de química. Para essa aula, é importante saber que existe uma coesão entre essas moléculas de água que estão no xilema. Além da coesão, uma outra propriedade é a adesão. A água, além de estar ligada a moléculas vizinhas, também está aderida às paredes do xilema. Essa interação é chamada, então, de adesão. Essas forças de adesão e coesão juntas vão criar uma propriedade muito importante, que é a capilaridade. A capilaridade é a tendência que um fluido tem de subir um capilar. Um capilar é um tubo muito fininho e nos vegetais quem exerce essa função de capilar são os vasos do xilema. Então, existe uma tendência da seiva inorgânica subir por este vaso. Mas, como eu falei, o nome desta teoria é coesão, tensão, transpiração. Então, você deve imaginar que a transpiração participa desse processo. Quando acontece transpiração, as células da folha perdem água para o meio ambiente. Quando ocorre essa perda de água, uma tensão é criada aqui na folha. Essa tensão é muito importante porque ela puxa a seiva inorgânica. Essa tensão é responsável por puxar a seiva inorgânica que está aqui no vaso do xilema. Com isso, toda essa coluna líquida sobe como se fosse uma corda sendo puxada para cima. Então, essa transpiração que promove a perda de água é muito importante
para criar essa força de tensão que irá puxar toda a coluna de líquido. Essa tensão vai chegar aqui também nas raízes e isso vai promover uma força de sucção muito importante para a entrada da água no vaso. Então, se você reparar, essa água que entra aqui nos vasos do xilema, na verdade, entra no lugar daquela água que foi perdida durante a transpiração. E aí, antes de terminar essa aula, só queria lembrar que, para ocorrer este processo de ascensão da seiva inorgânica, é importante que não sejam formadas bolhas de ar aqui nos vasos do xilema. Essas bolhas de ar poderiam romper a força de coesão entre as moléculas vizinhas. E isso iria comprometer todo o processo de ascensão da seiva. Então, nós terminamos aqui com a teoria da coesão, tensão, transpiração, que é também chamada de teoria de Dickson, e na próxima aula vamos detalhar como acontece esse processo de transpiração vegetal. Não perca, até lá!